Boa noite, que a paz, a graça e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. E essa semana, como nós estamos falando de discórdia, de desavenças, de conflitos, eu tenho pedido a Deus que nos livre de tudo isso, que nos livre de toda essa artimanha mesmo, né, do inimigo sobre as nossas vidas, e que nós possamos ser tão firmes no Senhor e na sua palavra, que nós possamos resistir ao espírito de discórdia, que muitas vezes brota de nós. Às vezes nós estamos numa situação difícil na nossa casa, na nossa família, e nós achamos que o problema é a outra pessoa. Mas quando nós paramos para olhar realmente o que está acontecendo, eu vejo que muitas vezes nós temos sido, né, o agente da discórdia, o agente, né, do conflito. Nós alimentamos o conflito na nossa casa. Então, a minha oração hoje é que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós que estamos nesse grupo de propósito e que a discórdia esteja longe de nós. Que nós possamos ter sabedoria de Deus, de fecharmos a nossa boca, de orarmos em espírito nos momentos de discórdia que chegam, né, perto de nós. Eu queria falar um pouquinho, né, dando aqui uma resumida, né, nesse tema, com algo que é muito importante para nós, que é Efésios 6:12. Para a gente vivenciar um relacionamento familiar, cheio de paz, cheio de harmonia, nós temos que lembrar que a vitória sobre o conflito e a discórdia, ela requer de nós que nós estejamos entendendo que essa luta é espiritual, tá bom? A discórdia e os conflitos, eles não estão na esfera material, humano, não, eles são numa esfera espiritual. Vamos ler, então, Efésios 6:12, diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que esse texto está querendo nos ensinar? Esse texto está nos dizendo que as nossas lutas, os nossos conflitos, as nossas discórdias, elas não são contra o ser humano que nós convivemos com ele. Não é contra o nosso marido, não é contra os nossos filhos, não é contra aquela amiga, aquela irmã, aquela cunhada, a sogra, não é contra ela. Essa luta, ela é contra poderes e autoridades espirituais. Você consegue entender isso? É uma luta invisível que nós vivemos no mundo espiritual do mal, do inimigo, ele lançando sobre os nossos relacionamentos a discórdia, o conflito. E nós muitas vezes queremos tratar na esfera humana, queremos ir lá, falar tudo para aquela pessoa, queremos ir lá maltratá-la. Não é por aí, queridos. A palavra de Deus está dizendo que a nossa luta é na esfera espiritual. Ela é dirigida pelos dominadores desse mundo de trevas. O que quer dizer dominadores do mundo de trevas? Dominadores do mundo espiritual do mal, do diabo. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta, ela é sobrenatural, ela não é natural, ela não é humana. Você conseguiu entender isso? Quando nós entendemos que os nossos adversários não são as pessoas com quem nós convivemos, mas que os nossos adversários, eles são na esfera espiritual do mal, muda totalmente o nosso modo de tratar essas dificuldades. Você concorda comigo? Para você tratar agora os conflitos e as discórdias, você precisa de muita oração, de muita unção, de muito poder de Deus, de muita palavra de Deus. É assim que você vai vencer essa luta.
Eu queria perguntar para você se você consegue entender que a discórdia ela é tão próxima de nós. Como que você diria com as suas próprias palavras, como que você definiria a discórdia? Eu, depois de tudo que eu estou estudando, né, que eu estou lendo, que eu estou aprendendo, o meu modo de interpretar a discórdia, eu colocaria aqui discórdia. Primeira coisa, é falta de Deus na nossa vida. Segundo, é falta de obediência ao Senhor, porque a palavra de Efésios 6:12 já está dizendo. Se eu ainda estou enfrentando pessoalmente as pessoas, eu estou em desobediência. A discórdia, ela é falta de união. No meu modo de ver, a discórdia, ela é desunião, ela é derrota, ela é morte. Eu consigo definir a discórdia, né, no meu modo particular de pensar. Eu queria convidar você, que você pensasse nas relações nas quais você sofre com a discórdia e com a contenda. Essas relações que você sofre na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, com seu cônjuge, com os filhos, até no trabalho nós sofremos, né, discórdia e contenda. Eu queria te desafiar, pedir para Deus te mostrar, né, aonde está essa discórdia, né? E qual porta você tem aberto para isso? Às vezes, a porta que nós abrimos para a discórdia é a porta do coração, é a porta, né, dos nossos sentimentos, é a porta do nosso orgulho. Queremos sempre ter a última palavra. Então, isso nos leva a ter discórdia. Outra porta que nós abrimos é a porta da amargura. Uma pessoa amargurada, que guarda aquela amargura no coração, ela está sempre com o gatilho pronto para a discórdia. Outra porta que nós podemos abrir para a discórdia é a mentira, é a raiva, é a inquietação. A palavra de Deus diz para nós nos aquietarmos e saber que Deus é Deus na nossa vida. E eu queria terminar hoje essa nossa mensagem com uma oração, que você pudesse orar comigo, dizendo assim: Senhor, ajuda-me a reconhecer a discórdia e a aprender como resistir a ela. Senhor, ajuda-me a enxergar a chegada do espírito de discórdia, bem antes que ele instale o caos no meu lar, na minha vida. Senhor, dá-me graça para que eu nunca aumente, que eu nunca dê combustível para esse espírito de discórdia em minha vida e na vida dos outros. Eu oro assim em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente com essa mensagem. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.